Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso projeto no React. No vídeo passado nós já falamos um pouquinho sobre a estrutura do projeto, já expliquei como ele está renderizando aqui a tela inicial para nós. Fizemos aqui uma demonstração do que basicamente aconteceu aqui em nosso arquivo index.js, onde nós temos apenas alguns imports. Não falamos muito bem ainda sobre essa questão dos imports, mas nós iremos falar. Mostrei aqui o React DOM.render e expliquei aqui como ele busca, quando ele encontra aqui o elemento que ele deseja injetar um código e coloca o conteúdo que eu tenho aqui no meu método render do React DOM, ok? E agora nós iremos falar um pouquinho mais especificamente sobre o componente app, o arquivo app.js aqui da nossa aplicação. Antes de falarmos aqui sobre o arquivo do app.js, que é esse carinha aqui, vamos entender um pouquinho aqui sobre essa questão dos imports que eu tenho aqui no React. Veja que o React ele trabalha basicamente com um sistema de módulos, com um sistema de componentes, onde cada arquivo pode ter um ou mais componentes, e para que eu consiga utilizar esses componentes em um determinado momento, eu preciso chamar esse componente, entender onde esse componente está, indicar para a minha aplicação onde é que está o componente que eu desejo chamar. Veja que aqui ele importa para nós o index.css, que é um arquivo basicamente de estilo CSS, que é esse carinha aqui, ó, responsável por estilizar a nossa tela. É basicamente uma aplicação web que você faz lá com o CSS. É isso aqui que tem no index.css. Se nós abrirmos ele, veremos que nós temos aqui um bar com uma fonte e algumas informações aqui. E aqui acima, ó, eu tenho esse import React from React, que importa para nós a classe do React do arquivo React. Esse React aqui, ele está por padrão lá dentro da pasta de módulos do Node. Então não preciso referenciar o caminho desse arquivo aqui, porque ele já encontra para mim nas dependências aqui do projeto. A pasta aqui de módulos do Node, ela faz parte das dependências do projeto, ela sempre deve estar ali. Esse React DOM aqui, que ele importa também from React DOM, também está aqui nas dependências nos módulos aqui do Node, e ele está sendo utilizado aqui, ó, React DOM.render. Se eu, por exemplo, comentar aqui esse carinha e executar o projeto, salvei. Detalhe que quando eu salvo o projeto com Ctrl S, ou mesmo venho até aqui e salvo, ele renderiza novamente o projeto lá no navegador, e eu acredito que nesse momento eu tenho um erro. Veja que ele deu aqui um erro de compilação no arquivo index.js, acusando que o React DOM não foi definido. Ok? Por que ele não foi definido? Porque eu chamei aqui, ó, a classe do meu React DOM, método render, porém, isso aqui não foi reconhecido, não foi definido, porque eu preciso importar aqui o React DOM do meu React DOM, que está aqui dentro da pasta do Node Modules. Vou descomentar aqui, vou salvar o projeto, e se eu voltar lá no meu navegador, veja que eu já consigo executar aqui o texto que eu digitei aqui dentro. Perfeito? Aqui abaixo agora eu tenho um import app from .app. Esse ponto aqui significa que eu estou referenciando o diretório atual a qual esse arquivo aqui, no caso o index.js, está, barra app, que é esse arquivinho aqui, ó, app.js. Veja que esse import aqui ele está um pouquinho mais apagado que os demais, ele está meio escurecido, porque eu estou fazendo aqui uma declaração do app, mas ele não está sendo usado. Veja que se eu posicionar o mouse aqui acima, ele vai dizer para mim que o app é declarado, mas seu valor nunca é lido, ou seja, eu estou declarando ele, mas ele não é utilizado, porque no começo, quando nós criamos a aplicação, ele era chamado aqui dentro. Então eu vou voltar aqui, vou colocar aqui o app e uma barrinha aqui fechando a minha tag. Tá? Detalhe que essa tag aqui, bem parecida com a tag do HTML XML, é a chamada de um componente aqui no React. Veja que o import app agora ficou mais destacado, porque agora estou utilizando esse componente aqui. Olha, veja que ele mostra para mim que eu tenho uma função chamada app, ele é um elemento JSX e ele é importado aqui do arquivo app. Perfeito? Se eu voltar no meu navegador, eu já tenho aquela tela inicial
que foi criada para nós pelo React na criação do projeto. E agora vamos lá nesse arquivo tão falado que é o app.js e vamos analisar o que nós temos aqui dentro desse carinha. Basicamente, essa aqui é uma estrutura base de um projeto no React. A primeira coisa que ele faz, basicamente sempre, é importar a classe do React, tá? Então eu dou import React from React. Depois ele tem aqui import logo from logo.svg, que está importando para mim aqui um arquivo desse tipo aqui, que é basicamente esse logo que a gente vê girar aqui na tela. Depois ele importa aqui um app.css. Detalhe que quando eu tenho ponto barra, significa que eu estou chamando um arquivo que está na mesma pasta, no mesmo diretório a qual eu estou. Ou seja, qual o arquivo que está chamando está. No caso, o app.js. Como o app.js está na mesma pasta do arquivo CSS, ele acabou encontrando aqui com ponto barra. E eu tenho aqui basicamente uma função chamada app. Começa aqui e termina aqui. Essa função aqui ela não recebe nenhum parâmetro. Dentro dela eu tenho aqui um método return, que começa aqui e termina aqui. E aqui dentro eu tenho um conteúdo HTML bem simples, tá? Eu tenho um conteúdo bem básico HTML aqui. Aqui embaixo eu tenho um export default app. No próximo vídeo eu vou explicar mais detalhadamente todo esse contexto aqui. A princípio, basta nós entendermos que essa função aqui, app, ela basicamente é um componente, ela retorna para nós um componente que é utilizado, que é chamado lá no meu index.js, ok? No próximo vídeo, então, a gente volta e eu vou explicar melhor essa questão aqui de componentes.